céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Estão me ouvindo bem? Ok, também tem a possibilidade de você ver na TV, mas aí é bom por aí porque também você pode participar por aqui, tá bom? Então vamos dar início à escola bíblica com duas possibilidades hoje, irmão. Você pode assistir a escola dominical pelo YouTube, mas o link também pelo Meet está no grupo do WhatsApp da nossa igreja. E se você quiser participar falando, aí você vai até o link do grupo, tá? Entra no Meet e participa conosco. Irmãos, nós queremos pedir desculpa aos amados, tivemos alguma dificuldade hoje para iniciar a nossa escola bíblica, sempre as questões aqui técnicas, né, da transmissão. A gente vai se acostumando com isso pouco a pouco aí, tá? Estamos no nosso quarto ponto, né? Falando sobre a apresentação do Evangelho, que é necessário esse pensamento lógico, organizado, para que Deus utilize, então, a nossa mente, para que aquele homem que foi convencido do pecado, do juízo e da justiça, ele possa se converter ao nosso Deus, né? Isso, a palavra de Deus nos dá esta responsabilidade humana de transmitir o Evangelho, e o apóstolo Paulo nos ensina, né? Porque quem enviaremos, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E pregue a palavra de Deus, né? Então, existe de fato a necessidade de que a pregação da palavra seja feita de forma inteligível. E essa forma inteligível utilizada por nós, seres humanos, logicamente, somos feitos instrumentos de Deus para que o Evangelho seja transmitido. Então, nós vamos falar hoje da segunda evidência que o Novo Testamento nos dá, de que a evangelização deve ser uma proclamação da boa nova, fazendo uso do raciocínio, né? Então vamos puxar hoje por esse lado aqui, tá? Vou apresentar para os irmãos também em casa. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir no nome de Jesus que o Senhor nos fortaleça, nos anime e que nos dê uma escola dominical proveitosa, e que, ó Deus, tenhamos essa responsabilidade humana que o Senhor confere a cada um de nós, não conferiu aos anjos, mas nos deu, de sermos os proclamadores das boas novas do Senhor. Tenha misericórdia de nós, fala conosco sempre, através da Tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continuando então aqui, irmãos, a segunda evidência que o Novo Testamento nos dá de que a evangelização deve ser uma proclamação da boa nova, fazendo uso do raciocínio, é que a conversão, não poucas vezes, é descrita em termos da resposta de alguém, não a Cristo propriamente, mas à verdade. Tornar-se cristão é crer na verdade, obedecer à verdade, reconhecer a verdade. Paulo chega até a referir-se a seus leitores romanos, dizendo: viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Evidentemente, por essas expressões, que ao
pregarem a Cristo, os evangelistas da igreja primitiva ensinavam um corpo de doutrina acerca de Cristo. Pode ir liberando já isso aí. Então vejamos, meus irmãos, que o credo apostólico é um corpo de doutrina apostólico, né? É a doutrina dos apóstolos tão festejada, né? Entre os primeiros evangelistas ali, lá logo no início da igreja de Atos, eles faziam questão de dizer que eles aprendiam a doutrina dos apóstolos. E se a gente fizer um conglomerado aí de versículos, juntar os versículos e olhar para a Bíblia e ver o que ela diz a respeito de Cristo ali em Atos, nós vamos encontrar exatamente a doutrina dos apóstolos, que depois foi sistematizada no concílio de Nicéia, né? Então você vai pensar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é isso que Paulo prega lá em Atenas? Não é isso que Paulo prega em todo lugar que chega? Né? De um Deus Criador dos céus e da terra, que faz todas as coisas existirem e se moverem. Então é assim que Paulo pregava o Evangelho. Ele começava uma exposição saindo do Antigo Testamento, chegando até Cristo Jesus e ainda mais, e um pouco além, né? Creio também na Santa Igreja, né, universal, a Santa Igreja que faz parte de todos os cristãos em todo o tempo. Eu creio também na ressurreição da vida, né? Eu creio na vida eterna e amém. Então Paulo vai além e mostra o futuro da vida eterna. Então é só a gente pensar lá em 1 Coríntios capítulo número 15, onde fala da ressurreição e a perspectiva da vida eterna. Se você pegar a Bíblia inteira, a palavra do Senhor ela pode ser sistematizada aí no credo apostólico, ou seja, na doutrina dos apóstolos. Um compêndio teológico ali, né? Um resumo, na verdade, da nossa teologia, mas eu digo compêndio porque, mesmo nesse resumo aí, você encontra tudo. É o que nós queremos, né? Está sintetizado, toda a teologia cristã sintetizada ali, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho. Creio no Espírito Santo. Então, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Eu creio também na igreja. A igreja de Cristo ela é verdade, eu creio nessa igreja, né? Eu creio também na ressurreição do corpo. Também eu creio na vida eterna. Então, ali está a nossa doutrina, é o que o cristão crê. Então, quando o evangelho é pregado, se faz necessário certa medida de inteligência para que possa entender a Bíblia. E nós não estamos falando aqui de um intelectual que estudou em Harvard, né, em Princeton, para entender, né, a Bíblia. Não é isso que está dito. Nós estamos falando da capacidade que Deus vai dotar a determinado ser humano de entender a palavra, até porque nem os loucos errarão o caminho, né? Então nós estamos falando daquilo que Deus prepara em nós, ordinariamente, para recebermos a Bíblia e depois a gente poder, como já vimos a semana passada, persuadir, né, arrazoar com muitas pessoas e persuadir essas pessoas a que convencidos pelo poder do Espírito Santo, se convertam e que se entreguem a Jesus Cristo. Então nós estamos falando aqui daquilo que Deus utiliza de fato para que o Evangelho seja pregado, para que a palavra de Deus seja apresentada. Então, se faz necessário o pensamento lógico, né? O que eu estou fazendo hoje aqui, nesse momento, é apresentar também o Evangelho. É falar de Cristo, é ensinar como apresentar o Evangelho. E eu estou usando a minha mente, né? O Espírito Santo certamente vai usar a mente para que isso aconteça, né? Então, a gente está aqui pregando a palavra do Senhor, mas, logicamente, irmãos, não tem jeito. A mente está sendo utilizada, o cérebro está sendo utilizado, né? Assim como a gente vai construir uma igreja e o pedreiro vai utilizar as suas mãos para levantar o edifício, no final das contas, Deus é quem deu a destreza para que ele pudesse fazer isso, né? É Deus quem está ali dando forças para que ele possa fazer, mas, no fim de tudo, existe também a responsabilidade humana e, acima de tudo, o Deus querer fazer, no que diz respeito, né, à pregação do Evangelho. Há, porém, objeções a esta minha tese, diz, né, o John Stott. Há, porém, objeção a esta minha tese quanto ao evangelismo. Primeiramente, pode-se perguntar, essa evangelização racional que advogo
não estará servindo, desculpe, a serviço do orgulho intelectual das pessoas? Não é? Eu até adiantei um pouco disso, dizendo, eu não estou falando daquela pessoa que é conhecedora de tantas outras ciências deste mundo. Não, a gente está falando apenas da estrutura cognitiva que Deus dotou a todo ser humano para que ele possa compreender o Evangelho de forma inteligível e dizer sim para Deus. Né? Tanto é que existem outros seres humanos também dotados com intelecto, mas não se convertem. Então, a mente, ela sozinha, ela não é suficiente para a conversão. Depende de, primeiro, Deus querer que isso aconteça, e Ele faz isso nos elegendo antes da fundação do mundo. Depende depois da pessoa escutar a palavra de Deus, e esta pessoa ser aquela eleita, e ela recebeu o Espírito Santo no coração. Mas tudo isso, quem vai operar, primeiramente, é o Espírito Santo na regeneração. Certo? Então não há esse perigo, e aí eu estou aqui já andando junto com o John Stott para dizer isso. Certamente isso é possível? Sim. Temos que nos precaver contra esse perigo. Ao mesmo tempo, há uma diferença substancial entre adular a vaidade intelectual de alguém, o que não devemos fazer, e respeitar a sua integridade intelectual, o que devemos fazer. Né? Aí sim, o que temos de fazer. Então, a gente não deve obrigar ninguém a ser crente. Você vai persuadir a pessoa com argumentos inteligentes, lógicos, sem obrigar a pessoa, porque nós não temos essa força primeiro, né? A religião cristã, ela não é uma religião que escolhe pessoas para ser, que as pessoas escolhem para ser crente, né? Eu não posso escolher ser cristão. Não é de quem quer ou de quem corre melhor, mas de Deus usar a misericórdia, é o que Paulo nos ensina escrevendo a sua epístola aos Romanos. Então, é interessante que algumas outras religiões, elas imitam o cristianismo, né? Há algum tempo atrás, eu tinha um professor que dizia assim, né, o candomblé, ele não é uma religião que as pessoas escolhem, mas é o candomblé que escolhe as pessoas. Eu disse, eu já vi isso na Bíblia, com relação ao cristianismo. Tem alguém copiando alguém. Vamos ver quem é mais velho e quem é mais novo aí, né? Então, porque na religião cristã, vamos pensar no cristianismo reformado, por exemplo, né? É Deus quem escolhe. É só a gente pegar Efésios aí, no capítulo 1, versículo 3 em diante, que a gente vai ver que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para ele em amor. Então, quem foi o que nos escolheu para a salvação? Quem é que escolhe o evangelho? É o ser humano que escolhe o evangelho ou o evangelho escolhe o ser humano? Então, o tempo inteiro o evangelho escolhe o homem. A Bíblia diz que Deus, com amor, nos atraiu para ele, né? E com benignidade Deus tem nos atraído para ele, com amor eterno nos atraiu. É Deus quem nos atrai para ele. Sozinhos nós não temos condições de nos converter. Até porque lá em Efésios também, no capítulo 2, versículo 1, é dito que nós somos achados mortos em nossos pecados e nossos delitos. Ele nos deu vida, estando nós mortos. E um morto não escolhe sim ou não. O morto não escolhe. Certo? Então, espiritualmente mortos, não há condição de escolher. Então, quem nos escolhe é o próprio Deus. Então, dessa forma, eu nunca vou obrigar ninguém a ser cristão. Eu não posso fazer isso. As pessoas, elas podem ser convencidas meramente no intelecto e ela vir para a igreja? Pode também. Então, a pessoa gosta tanto de você, confia tanto no que você diz, mas ela não teve um arrependimento sincero, mas ela vem com você para a igreja sem ser crente. É possível que isso aconteça também. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. É o que diz o apóstolo Paulo com relação a alguns líderes espirituais, inclusive, né? Eles estavam conosco, mas não faziam parte do povo de Deus. Então, é possível que isso aconteça. Dimas, o mágico, ali, Simão, o mágico, esteve andando com os apóstolos, dizendo que era cristão verdadeiro, só que quando ele enxergou os apóstolos ali de Cristo expulsando demônios e logo depois também concedendo o dom do Espírito a algumas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, e ele viu aquelas pessoas falando em línguas, eu quero isso também. Quanto é que você cobra?
para me ensinar esse truque. Então ele demonstrou ali que ele não era convertido coisa nenhuma. Então é possível também que isso aconteça. Mas dentro das temperaturas, né? Dentro das condições normais de temperatura e pressão, o fato é que quando uma pessoa se converte, né, o natural é que de fato o Espírito Santo tenha feito a primeira obra e essa pessoa então venha para a igreja. Existem exceções? Existem sim, mas não é a normalidade. Portanto, nós não, ao tentar persuadir alguém ao Evangelho, né, ao buscar que essa pessoa ela venha para Cristo Jesus, seja evangelizada utilizando o raciocínio lógico, nós não estamos de forma alguma adulando o intelecto das pessoas. Nós estamos pregando o Evangelho. E aí, sem querer defraudar a mente do outro. A gente prega a palavra, explica o Evangelho com inteligência, com calma, com tranquilidade, sem obrigar ninguém a ser crente. E o Espírito Santo faz a obra. Se é um eleito do Senhor, se aquele momento for o momento correto, o dia da conversão, não tem jeito. E é por isso que é bom ser evangelista com essa perspectiva da escolha de Deus do homem, né? Porque você faz o seu trabalho na certeza de que aquela pessoa vai se converter, porque não depende de você, depende do Espírito Santo agir e fazer a obra, né? Em segundo lugar, essa apresentação do Evangelho com persuasão intelectual não faz discriminação, impedindo que as pessoas de baixo nível cultural recebam o Evangelho. Não, não faz, né? Ou pelo menos não deveria fazer. Assim como Paulo, somos compromissados ou somos devedores, tanto a sábio como a ignorantes. O Evangelho é, portanto, para todos, independentemente do nível de escolaridade. O tipo de evangelização que defendo, que apresenta Jesus Cristo em sua plenitude, é importante a toda classe de pessoa. Sejam crianças ou adultos, cultas ou incultas, indígenas do Amazonas ou intelectuais da universidade. É que a apresentação por esta forma de evangelização não é uma apresentação acadêmica, calcada em termos filosóficos ou num vocabulário complicado, mas sim racional. E as pessoas de baixo nível cultural respondem à razão da mesma forma que as doutas. Então vejam que nós devemos evangelizar a qualquer pessoa. E nossa mensagem, ela não deve ser uma mensagem difícil, como o apóstolo Paulo dizia, né? Que eu não vou para vocês com um evangelho numa linguagem que ninguém entenda. Não, eu vou para vocês trazer um evangelho numa linguagem acessível, para que as pessoas, tendo então essa compreensão do evangelho, elas se convertam. E me ocorre agora que nos dias de hoje, né, quanta facilidade nós temos para pregar o evangelho, para comunicar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a maioria das crianças hoje, elas já têm acesso à internet, e nós também temos acesso à internet. Nós conhecemos algumas pessoas que não são cristãs, que estão na internet, certo? Então, existe a urgência para que nós estejamos anunciando o evangelho a essas pessoas. Hoje você pode tanto escrever um texto, como você pode gravar um vídeo, gravar um áudio e mandar para aqueles amigos seus falando de Cristo. Tem gente que é muito tímida escrevendo, né? Não consegue escrever algo, é tímida escrevendo. Há outras que conseguem escrever bem e se consegue se expressar através da escrita, então usa a escrita. Tem pessoas que não conseguem se expressar escrevendo, mas conseguem se expressar falando, tem uma grande facilidade de falar. Então pode gravar um áudio e mandar para o seu amigo evangelizando, falando de Jesus Cristo. A gente não está testando isso. Mesmo com a pandemia que nos obrigou a estar na internet de forma mais constante, de forma mais contundente, como é o caso hoje aqui da igreja, mesmo assim, nós somos tímidos em utilizar esses recursos. Você já parado para pensar o que seria o apóstolo Paulo com esse recurso na mão? Paulo ia inventar muitas formas de evangelizar, não iria? E nós temos essa possibilidade hoje e não temos feito de forma mais, vamos dizer assim,
intencional, né? Como os evangelistas, os missionários gostam de falar, né? Os missiólogos, né? Eles gostam muito dessa palavra intencional. Às vezes a gente manda para o pai, manda para a mãe, mas não tem aquela forma intencional. Essa pessoa, eu vou saber se ela é de Cristo ou não. Então, se você tem dúvida, né? E não tem inspiração, ou desejo, paixão por evangelismo, então você diz assim, eu vou saber se aquela pessoa ela é eleita ou não. Como é que eu sei que a pessoa é eleita ou não? Eu prego o evangelho, né? Eu insisto, eu vou persuadir aquela pessoa sobre a pregação do evangelho ali, sobre Cristo, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, e você vai então fazendo isso. Esta semana eu tive a oportunidade de fazer isso com alguém que perdeu, né? Um ente querido, e essa pessoa mesmo, ela, não é que eu fui atrás, né? Ela disse, eu liguei para ela para consolar, né? Ela perdeu o esposo, para o coronavírus, né? E eu liguei para ela para consolar. E aí mandei textos bíblicos, eu mandei também algumas músicas assim que tocam o coração da pessoa também, músicas boas, com boa teologia. E essa pessoa ficou muito agradecida, né? Neste momento de estar recebendo uma instrução, um consolo. Então, se a gente fizer isso mais vezes, nós teremos pessoas, saberemos de pessoas que precisam do evangelismo, precisam da palavra de Deus, que são nossos irmãos eleitos e que precisam se converter para estar conosco no corpo de Cristo. Então, essa é uma grande obrigação nossa, certo? Alguém quer participar? Se quiser, só levantar. Acho que a Arlene falando, não? Seguimos. Suas mentes talvez não tenham sido exercitadas, apesar de uma maneira determinada. E é certo, desculpa, irmãos, eu cometi aqui um grande erro, peraí, vou repetir. Suas mentes talvez não tenham sido exercitadas a pensar de uma maneira determinada. E é certo que deveríamos observar a diferença de Marshall McLuhan e seus seguidores fazem, distinguindo o pensamento linear ou não linear. De qualquer forma, aquelas pessoas ainda pensam. Todos ser humano pensa, pois Deus criou o homem como um ser pensante. O ensinamento do próprio Jesus, embora maravilhosamente simples, certamente fez com que seus ouvintes pensassem. Ele lhes apresentou verdades importantes acerca de Deus e do homem, sobre si mesmo e o reino, sobre esta vida e a próxima. Não é verdade? Então Cristo subiu ali no monte e pregava o evangelho, e aí veja que Cristo utilizou as tecnologias da época, né? Então, estando num lugar mais alto, e ele falando ali, as pessoas podiam ver, e também descia ali o som para os lugares mais baixos, e também se escutava. Cristo também usou as tecnologias para pregar o evangelho, né? Porque no barco é sabido, se você estiver de dentro do mar e você falar, quem está fora, principalmente se o vento naquele momento está soprando do mar, né, para o continente, então você falando lá até uma distância boa, se ouve cá fora. Se você gritar daqui para lá, não vai ouvir muita coisa. Tanto é que você está no mar, a pessoa está gritando, olha a corrente aí, não vá, tá aí, não pode, a pessoa está, né? Sem entender muito. Agora, quem está lá de dentro, falando, durante o dia principalmente, a gente ouve melhor. E Cristo sabia disso, ele sobe no barco dentro do mar e fica ali falando na praia ali, para que as pessoas pudessem entender a palavra também, né? E falou de coisas complexas, mas essa complexidade, ela foi, né, tratada por Cristo e pronunciada aos seres humanos todos de uma forma que todos podiam entender. Teve um momento que ele diz assim, né? Eu estou falando de coisas terrenas, Nicodemos, e vocês não conseguem compreender, quanto mais se eu falasse aqui das coisas celestiais. Então, o que é que Cristo está dizendo? Eu estou traduzindo o que é celestial para o que é terreno, para que vocês possam compreender. E como é que ele fez isso? Ele disse, né, importa-vos nascer de novo, é o contexto ali. Tem que nascer de novo. Então eu estou falando de coisas terrenas
para que vocês possam alcançar aquilo que é celestial. Se eu começar a falar aqui das coisas somente celestiais, vocês não entendem. Dá uma curiosidade de saber, né? Eu não sei se vocês ficaram, mas eu sempre fico curioso de saber como seria Cristo falando das coisas celestiais. Nós não entenderíamos. Isso é certo. Mas imagine Cristo descrevendo o trono de Deus, Cristo escrevendo... Já tem essas descrições na Bíblia? Logicamente tem. Mas tem uma descrição a partir daquilo que nós conhecemos. Não é? É daquilo que é terreno. A descrição que nós temos do reino, do trono de Deus, é de um trono, de um rei assentado nesse trono. Então isso é terreno. Isaías, quando tentou descrever o que ele via de fato, ele não consegue. É o texto mais difícil para a gente traduzir. O Isaías capítulo 6, versículo 1, né? Eu vi o Senhor sentado sobre um alto, é o que a gente conseguiu chegar, mas a tradução literal é um trono alto e mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto. Você pode ficar dizendo isso, que é o entendimento do hebraico. E a gente não entende o que é mais alto e mais alto ainda. Seria a tradução. É a mente limitada. Exatamente. Então nós não temos condições de alcançar aquele texto, então, um alto e sublime trono. Isso é muito simples, é o que a gente consegue compreender. Que é o que o escritor, o que o tradutor conseguiu colocar para nós, e o escritor também, né? Isaías conseguiu detalhar. Mas a dificuldade de descrever era grande, que ele escreve algo que não consegue determinar. Então imagine Cristo tentando explicar para a gente coisas celestiais. Ele usou as coisas terrenas para que as coisas celestiais pudessem, então, ficar mais claras, não é? Ele se comunicou dessa forma. Assim é a nossa comunicação do Evangelho aqui também. Ela deve ser simplificada. Às vezes eu era assim, não, eu tenho que pregar sobre a predestinação logo. Porque se é crente, é crente. Se é eleito, é eleito. Então fala logo da doutrina. A gente tem essa ideia. Mas às vezes a pessoa não consegue digerir. Muito crente não consegue digerir a predestinação, quanto mais um descrente, né? Então, para acessar essas pessoas, a gente tem que tomar como exemplo Cristo, que pegou as coisas mais complexas, celestiais, e ele colocou numa linguagem humana, traduziu isso para aquilo que a gente tinha costume, e ora, as parábolas não era exatamente isso que Cristo estava fazendo? Simplificando o evangelho com parábolas, aplicando a palavra de Deus ao corriqueiro, ao do dia a dia, né? Alguém que plantava a parábola do semeador, para explicar como é que se dá a conversão dos seres humanos, né? Então, as parábolas do reino, para dimensionar o que é o reino de Deus. E veja que mesmo assim a gente tem dificuldade de entender o reino. Quem é que explica o reino de Deus agora de forma bem clara? A gente não consegue explicar. E Cristo diz, olha, as pessoas vão dizer, olha, ele lá está ali. Não, o reino de Deus está dentro de você. Já começou a complicar. Como é que um reino está dentro de nós? Não é? Então, mas ele vai tentar, através das parábolas, mostrar como é que esse reino está. Aí o reino de céu é comparado a um grão de mostarda. Ou seja, é algo bem minúsculo. É um grão de mostarda. Mas o que é que acontece? Quando planta, se torna tão alta como também ela é fácil de disseminar. Ela cresce fácil. Ela se multiplica fácil também. Né? Então o reino de Deus é assim. Ou seja, eu sozinho posso pregar o evangelho e não pregar mais. Mas aquela pessoa que ouviu, pregou para outra, 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 pregou para outra. Daqui a pouco o reino de Deus, que estava dentro de mim, fez o quê? Se espalhou como uma semente de mostarda. Se espalhou. Os apóstolos, 12 apóstolos, eles pegaram ali, foi direto na sementeira, que era Jesus, né? Pegou direto da sementeira e saíram a semear a palavra de Deus, aquela que caiu na terra propícia, ou seja, na terra do coração eleito de Deus, essa germinou, cresceu e deu os seus frutos. Então, Cristo está ensinando a predestinação ali? Tá ou não? Tá. Mas de que forma ele está ensinando a predestinação?
utilizando algo muito conhecido das pessoas naquele tempo, meus irmãos. Então, assim que ele está ensinando predestinação. Porque caiu numa terra, ou seja, alguém plantou numa terra ali que não deu certo. A pessoa até olhou, achou que era verdade, mas não prosseguiu. Então é aquela semente que cai ali, vamos botar sobre a pedra, né? Que não teve raiz, porque logo encontrou com o lajedo, com a rocha. E aí veio o sol quente e foi destruída. Ou seja, vem os prazeres, vem tudo mais, e a pessoa não consegue estar com Cristo o resto da vida. Por quê? Porque de fato não era eleito. Então aí é predestinação. Porque depois tem uma terra boa. E na terra boa você planta. E na terra boa planta e as raízes se fixam. E consegue retirar todos os nutrientes da terra. E cresce, chega o tempo de florir. Depois chega o tempo do fruto, depois chega o tempo da colheita. Então essa planta é exatamente uma planta que Cristo está comparando a um cristão verdadeiro, que foi eleito, onde o seu coração tinha a capacidade de receber a palavra e de prosseguir. Então isso é predestinação. Caiu em vários terrenos, mas só um que deu certo. Não é? Então de forma simples, utilizando, no caso, aquilo que era corriqueiro daquela época, né? A agricultura era o que tinha. E com frequência, terminavam suas parábolas com uma incomodativa pergunta, forçando os seus ouvintes a tomarem uma decisão com respeito ao ponto em discussão. Nosso dever, então, é evitar distorcer ou diluir o Evangelho e, ao mesmo tempo, apresentá-lo de forma bem clara, manejando bem a palavra da verdade, de forma que as pessoas venham a aceitá-la, para não acontecer conforme as palavras de Jesus. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Creio que, às vezes, são as nossas explicações por alto que dão ao diabo precisamente esta oportunidade que nunca lhe deveria dar. Né? Então, agora, Stott aqui está também analisando o outro lado, que agora cai na responsabilidade humana, que é o fato da gente diluir o evangelho demais também, né? Ir para o outro extremo. E o ser humano gosta dos extremos. Ou quer pregar como se estivesse numa aula de teologia, ou vai diluir tanto a pregação que as pessoas não prestam atenção na pregação, prestam atenção no pregador. Tem alguns pregadores aí na mídia, né, no YouTube, que eles chamam atenção mais para ele do que o evangelho. E a gente não percebe assim que existe uma intenção no coração dele de fazer isso. Você não vê que a pessoa está querendo chamar atenção para ele. Mas o que acaba acontecendo? Isso. Por quê? Porque diluiu demais o evangelho. Não é? Banalizou demais o que está sendo pregado. E as pessoas começam a não prestar atenção no que foi pregado. Mas a atenção é para a risada que eu vou dar daquilo que pregou. E eu vou rir do pastor mais do que ouvir o evangelho. Não que o evangelho não possa ser anunciado com um certo tom de bom humor, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando dos exageros, que a pessoa foca só nesse bom humor, que aí muitas pessoas publicam esses vídeos, espalham esses vídeos para o mundo inteiro para dar risada, mas a pessoa em casa, ele pegou aquele vídeo, viu uma pregação, deu muita risada daquela pregação, e aí nada aconteceu. Por quê? Porque diluiu demais o evangelho. Não existe a pergunta no final, né? E vocês? Qual é a decisão de vocês em relação a este que foi pregado aqui? Então nós temos que aprender a perguntar às pessoas, né? E você recebe a Cristo no coração depois que eu prego essa palavra? Essa pergunta deve ser feita. Não é apelo. E levante a mão, vem aqui à frente. Não é isso. Mas você deve perguntar à pessoa: você compreendeu o que eu te disse? Você entendeu o evangelho que eu preguei? Você recebe a Cristo no seu coração agora?
Se você recebeu a Cristo no seu coração, eu vou te dizer os passos que você tem que tomar agora por diante. Já teve a oportunidade de conversar com alguém que disse sim? Qual é o sentimento, irmãos? Hã? É bom demais. Já que você está dizendo aqui, é bom demais. O sentimento é, funciona. Não é? É verdade. Eu aceito, eu recebo. Interessante é que parece que nós nos esquecemos do dia da nossa conversão, principalmente aquelas pessoas que não têm esse costume, né, de ter uma família já cristã e que só no costume do evangelho e seguindo, e nem viu a hora que se converteu de fato, mas já está ali, filho do evangelho, nasceu, né, num lar cristão, num lar que professa uma fé cristã verdadeira. Então quem vem de fora, o dia que a gente disse sim, eu recebo Jesus no meu coração, é um dia inesquecível. Mas parece que nós não perguntamos mais às pessoas sobre isso. Nós falamos sobre Jesus, nós persuadimos as pessoas a que entendam sobre o Evangelho, nós falamos desse Evangelho, mas assim, ficou tão diluída uma pregação do tal apelo, né? Que a gente quer fugir tanto do apelo, que a gente acaba não perguntando à pessoa, você recebe Jesus no coração? Aí o que acontece? Na semana seguinte, aquela pessoa que você evangelizou, né, falou de Cristo, encontra com qualquer crente aí que está pregando o evangelho de novo pela rua e pergunta para aquela pessoa, você quer Jesus? Ela, eu quero. E às vezes a pessoa foi evangelizada de forma bem evangelizada, né? Substancialmente evangelizada, e depois ela vai para uma igreja que é verdade, não é uma igreja, muitas heresias estão ali. Porque nós não fizemos o trabalho de forma completa, diluímos demais o evangelho, até pregamos o evangelho sincero, mas no final das contas não fizemos o trabalho completo, não perguntamos se aquela pessoa recebe ou não ao Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a pregação do evangelho com argumentação racional não usurpa o trabalho do Espírito Santo, fazendo com que É uma pergunta, tá? Vou refazer. Em terceiro lugar, a pregação do Evangelho com a argumentação racional não usurpa o trabalho do Espírito Santo, fazendo com que, na prática, o dispensemos? É uma pergunta. O que é que vocês acham para ter participação? A gente já vai finalizar, irmãos. O que é que acham? Ou em casa ou aqui presencial. Tem um microfone ali, quem quiser pode falar. O que é que você acha sobre isso? A pregação do Evangelho com a argumentação racional não usurpa o trabalho do Espírito Santo? Fazendo com que na prática o dispensemos? Não. Não? Por que, Josué? Porque por mais que uma pessoa tenha fluência na palavra, o convencimento não pode vir de forma alguma do ser humano, né? Então, o Espírito Santo pode atingir uma pessoa através de alguém que seja analfabeto, enquanto uma pessoa que tem um PhD, pós-doutorado, por mais que tenha conhecimento, por mais que fale, serão apenas palavras. Se não tiver o conhecimento do Espírito Santo, acompanhado, não é válido, né? Sim. Nada que seja dito, seja falado. Como é? Quem convence é o Espírito Santo. Então a gente não precisa ter esse medo. Não é? A gente vai ouvir críticas com relação a isso. Se você conversa com o irmão, vamos botar assim, mais da linha neopentecostal ou pentecostal, você falar isso, a pessoa vai, é escândalo. Não é pelo convencimento, não é pelo Espírito, né? Tem que falar em línguas, porque se você não fala em línguas, a pessoa não recebe Jesus no coração. Quantos equívocos nós temos desse tipo aí, em várias doutrinas? Exato. Diga aí o lado oposto. Isso. O calvinismo, hipercalvinismo, porque não é o calvinismo de Calvino, né? A gente costuma chamar assim. O calvinismo que não é de Calvino, né? Aí Kuyper vai dizer exatamente o contrário. Ele escreve um livro só para dizer que a predestinação, ela carece de evangelização. Né? Então, você que tem essa convicção de que é predestinado,
também tem que ter a convicção de que a evangelização é necessária. As duas coisas elas ocorrem juntas também, né? Então, exemplo, elas concorrem juntas, né? Se Deus elegeu, ele vai providenciar a evangelização. Então, aí está a nossa responsabilidade humana. Então, Abraham Kuyper vai dizer isso muito claro. Então, não é nem um lado nem outro. Veja como a religião do Evangelho, o Evangelho, a religião cristã, ela é uma religião do equilíbrio, né? Então, o que é que nós temos que ter? Nós sabemos que somos seres humanos, racionais, e que Deus nos escolheu para pregar o Evangelho. E que Ele usa o poder do Espírito Santo para que os homens sejam convencidos, para que se convença do pecado, do juízo e da justiça. Mas, ao mesmo tempo, Ele usa a nossa responsabilidade humana dizendo, e como ouvirão se não há quem pregue? Então, essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas estão aí, claras. Não conseguem entrar uma na outra, mas elas existem. Então, nós devemos fazer o uso da evangelização para que, assim, tanto com a ajuda do Espírito Santo, né, que é determinante, e com a nossa participação, que Deus também nos deu como responsabilidade, que as pessoas se acheguem a Cristo e que se convertam. Se não tem quem pregue, não vai ter quem escute. E pregue a palavra, não dá para diluir demais o que você vai pregar. Tem que ser a palavra de Deus. Usando métodos, pode usar, mas não é o método que vai salvar, é o poder da palavra, né? É o Evangelho que vai convencer, é o Espírito Santo que vai convencer, certo? Então a gente vai ficar por aqui, meus irmãos, nesse ponto, porque a hora está avançada e eu não quero cansá-los, nem quem está em casa, nem quem está por aqui. Então nós vamos fazer uma oração nesse instante, finalizando o nosso estudo. Deixa eu anotar aqui até aqui. E a semana que vem a gente continua a partir deste ponto. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cada vez somos convencidos pela sabedoria, ó Deus, deste escritor, direcionado logicamente pelo poder do Teu Espírito Santo, a iluminação do Teu Santo Espírito, de que nós devemos utilizar cada vez mais as nossas mentes para pregar o Evangelho com inteligência, para alcançar, ó Deus, as pessoas que serão salvas por Ti. E pregar o Evangelho de forma que as pessoas elas entendam que o Senhor é o Salvador, de que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus a este mundo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e o fez ressuscitar no terceiro dia, o recolheu para os céus, onde estará sentado à destra do Senhor, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que a nossa pregação seja simples assim, que a nossa pregação seja compreensível assim, mas que ela seja, acima de tudo, cheia do poder do Espírito Santo. É em Cristo que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Meus irmãos, nós queremos informá-los, né, que hoje nós ainda teremos o culto às 16h30. Então você vai receber o link aí no grupo da igreja, ou se você já é cadastrado, já assinou o canal, é só você ir direto no canal da igreja. Já tem uma lista, o prefeito Ades acabou de postar no grupo da igreja, uma lista para você colocar o seu nome para estar conosco aqui, louvando a Deus, né? Aí eu já digo que você traga a sua máscara, quando chegar aqui você também vai usar a sua máscara para proteger um ao outro, não é? A gente sabe que nós não estamos num ambiente hospitalar e as máscaras em tempo de pandemia, ela não pretende ser absoluta proteção, mas ela evita que o vírus fique na superfície, né, saia dos nossos lábios, das nossas narinas e fique na superfície, a gente toque no olho e se contamine, né? Evita também em algum nível as gotículas, né, onde o vírus também são transmitidos. Então a gente, de alguma forma, usando a máscara,
a gente pode trazer algum nível de proteção, né, para todos nós. Então, que Deus nos abençoe e até logo mais às 16h30, onde estaremos aqui para adorar e bendizer o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Eu quero parabenizar a nossa irmã Camille, que hoje completa mais um ano de vida, né? E a gente vai fazer uma oração pela vida da nossa irmã Camille e também de todos os aniversariantes da semana, né, das semanas que se passaram aqui, né? Eu vou abrir aqui só o boletim para que eu possa recordar de todos esses nomes e nós vamos orar por esses amados que completaram mais um ano de vida e que Deus tem guardado. E quanto agora é mais significativo ainda, né, poder orar uns pelos outros, agradecendo pelos anos que Deus tem nos dado, né? Então, já nesse mês, completou mais uma primavera, a nossa irmã Eide Luísa Bispo, também o nosso irmão Antônio Carlos foi no dia 10, Eide foi no dia 5, Antônio Carlos foi no dia 10, Soraya Tatiane foi no dia 14, Cláudia foi no dia 20, e hoje a nossa irmã Camille completa mais um ano de vida. Eu estaria agradecendo a Deus por estas vidas e em seguida finalizando a nossa escola bíblica dominical. E amanhã é a nossa irmã Josi, né, ou Josinete Martins. Vamos orar por esse dessa semana e a semana que vem a gente ora pelos demais irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção que é viver. O Senhor tem nos agraciado e nos dado a oportunidade de conhecer mais ao Senhor aqui e nos fortalecer cada vez mais para encontrarmos contigo. Então, muito obrigado, Deus, por a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos entre os nossos familiares, de estar com os nossos queridos irmãos. Muito obrigado pela vida, Deus. O Senhor é o Deus da vida. Ó Pai, se for possível passar de nós o cálice da morte, que assim o Senhor passe e que sejamos transformados, ó Deus. Seria maravilhoso não passar pela morte. Seria maravilhoso poder enxergar o Senhor descer dos céus no ressoar da última trombeta, o teu Filho Jesus descer dos céus e nos transformar e termos essa oportunidade de não passar pela morte. Contudo, faça-se a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado por ainda estar alimentando essa esperança de não passar pela morte física e nos encontrar diretamente contigo, sendo transformados. Deus, fica com cada irmão. Abençoa, Deus, a nossa irmã Eide, fortalece o coração dela. Abençoa, Deus, o nosso irmão Antônio Carlos, que o Senhor possa livrá-lo de todas as suas enfermidades. Que o Senhor abençoe também a Soraya, Deus, que o Senhor fortaleça a tua serva e continue a proteger de todos os males. Deus, muito obrigado pela vida da nossa irmã Cláudia. Continua com ela também, fortalecendo em todos os seus caminhos. Deus, muito obrigado pela vida de Camille, que hoje completa mais um ano de vida. Fortaleça a tua serva. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde e que a presença doce do Espírito Santo nos conforte e nos console hoje e sempre. Boa tarde.